Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Atlético venceu o Goiás na manhã deste domingo pela segunda rodada do Campeonato Goiano. E nesse vídeo eu vou fazer para vocês uma análise tática, técnica, vou falar do lance polêmico, o pênalti a favor da equipe do Atlético, vou falar do comportamento dos treinadores, Eduardo Souza, do Guto Ferreira e da sequência da temporada para as duas equipes, do peso deste resultado para as duas equipes. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago mais detalhes para vocês aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Deixe aí aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É uma satisfação para nós a cada comentário, cada like, cada inscrito. Tudo isso fortalece o nosso trabalho. Tudo bem? Muito obrigado a você por estar aqui no Futebol 62. Quem está por aqui também, sempre nos ajudando, é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. O Bazar do Professor Alcides é a maior loja de departamentos do estado de Goiás. O Bazar do Professor Alcides conta com a completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçado, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. O Bazar do Professor Alcides está em várias cidades do estado de Goiás e também em algumas cidades do interior da Bahia. O Bazar do Professor Alcides oferece esta análise deste jogo de Atlético 2, Goiás 1 pelo Campeonato Goiano de 2023. Sei que o torcedor às vezes fica ansioso. Fala do pênalti. Calma, vamos por partes. Vamos primeiro falar do jogo, tudo bem? Vamos deixar o pênalti para um segundo momento. O jogo, uma partida com muitas alternâncias. Fazia tempo que eu não via um Atlético e Goiás com tantas alternâncias de domínio. Um Atlético que começou bem melhor do que o Goiás, sufocando o Goiás, não deixava o Goiás sair. Tinha dificuldades para criar, mas mesmo assim ainda criou uma grande oportunidade com Baralhas pelo lado esquerdo, que cruzou, e o Charles, achei o Charles um pouco displicente naquela finalização, bateu por cima do gol do Tadeu. Depois ali de 15, 17 minutos mais ou menos, o jogo equilibrou-se, ficou um jogo equilibrado, lá e cá, sem grandes oportunidades nem para um lado nem para o outro, mas uma disputa, né, vamos dizer assim, uma divisão do domínio da bola. E veio a parada técnica. Depois da parada técnica, na reta final do primeiro tempo, o Goiás foi melhor no jogo. Não foi aquele domínio amplo, um domínio esmagador, vamos dizer assim, mas um Goiás melhor no jogo, que demonstrava estar mais próximo do gol. Inclusive criou uma grande oportunidade com o Apodi, que recebeu um passe pela direita, driblou o Emerson Santos e bateu. Já com o Ronaldo vendido, o Gasal acabou salvando o gol. No início do segundo tempo, um certo domínio também, mas para mim com o Goiás um pouquinho melhor que a equipe do Atlético. E veio o gol do Goiás, uma boa jogada do Carlos Maia, né, que fez a sua estreia pelo Goiás, deu um grande drible no Haldner e tabelou com o Nicolas, deixou o Nicolas na cara do gol e o Nicolas só desviou do goleiro Ronaldo. E o Goiás vivia um bom momento, ali por 6, 7 minutos, mais ou menos, o Atlético começou a dar espaços, começou a sair de qualquer jeito naquele momento, e o Goiás parecia que o contra-ataque estava encaixado para acontecer, mas o Goiás acabou não executando este contra-ataque e o Atlético foi melhorando no jogo. O técnico Eduardo Souza foi corajoso e mais do que corajoso. Ele não foi aquele corajoso irresponsável. Troquei um volante por um centroavante, pronto, estou dando espaço aqui atrás e seja o que Deus quiser. Não, era um Atlético que, apesar de muito ofensivo, era um time organizado, um time que não deixava o Goiás contra-atacar e que jogava dentro do campo do Goiás praticamente o tempo todo. Chegou ao empate num belo gol do Viseu, um gol todo ele do Viseu, né? O Viseu disputa a bola na intermediária, atravessa o campo, chega no bico da grande área, traz para dentro e joga no ângulo do Tadeu, um golaço do estreante, né, do camisa 20 da equipe rubro-negra. E a partir daí o Atlético foi bem melhor do que o Goiás.
bem melhor até fazer o gol de pênalti e bem melhor depois do gol de pênalti. O Atlético esteve na reta final, até pelo desespero do Goiás também, mais próximo do terceiro gol do que o Goiás do segundo. E para mim o Goiás abriu o bico também. Eu olhei o Goiás na reta final, você via que o Atlético estava melhor fisicamente do que a equipe esmeraldina. E desta forma o Atlético venceu o Goiás por 2-1. O Atlético mereceu vencer o jogo? Para mim sim, porque foi a equipe que controlou a maior parte do tempo. 2. Nós tivemos um bom jogo, especialmente pelo segundo tempo. O primeiro tempo foi razoável, mas o segundo tempo nós tivemos um clássico bem movimentado. Esse aqui, vamos dizer assim, os aspectos gerais desse jogo, tá bem? Eu vou comentar agora taticamente o jogo. Alguns aspectos que me chamaram a atenção. Um Atlético que prioritariamente sai jogando pelo chão. O Eduardo começa a dar essa característica ao time dele. Um time que dificilmente trabalha no chutão. Uma equipe que busca muitos lados de campo com os apoios dos laterais. Uma equipe onde os dois volantes jogam. Você vê todos dois em alguns momentos saindo para o jogo. Então, algumas características que a gente vê. E um ataque com muita mobilidade. Você tem um ataque que o Ayrton fica mais fixo pelo lado direito, mas o Luiz Fernando movimenta muito. O Igor Torres, nos poucos minutos que ele jogou, também movimentava muito. O Kelvin, apesar de não ter rendimento, mas também movimentou-se bastante. Ele dá essa opção ao treinador, né? Do outro lado, vamos falar do Goiás. O Goiás que teve dificuldades na saída de bola no início do jogo, mas depois consertou isso. Conseguia sair, conseguia inclusive quebrar as linhas do Atlético em vários momentos. Um time que aposta mais nessa saída construída desde lá de trás, e o torcedor do Goiás nem está tão acostumado assim, porque nas últimas temporadas foi muito diferente disso. A estratégia do Goiás nos jogos, alguns jogadores dando bons resultados, outros ainda devendo, como por exemplo o Vinícius, para mim ainda devendo, o William Oliveira ainda não foi o volante que o Goiás precisa, a lateral direita do Goiás é um problema, mas daqui a pouco eu vou fazer uma análise individual dos jogadores e falar sobre isso. E lá na frente, eu achei que o Goiás teve muita dificuldade no último passe. As jogadas se desenhavam bem, mas o Goiás não conseguia fazer bem essa execução do último passe para depois ter a finalização. Pode ver que foram pouquíssimos lances que o Goiás levou perigo ao gol do Atlético. O Atlético também levou perigo ao gol do Goiás em poucos lances, mas aqui eu estou analisando, no caso, o ataque da equipe alviverde. O Goiás, tanto o Atlético, as duas equipes marcam num 4-4-2 e jogam num 4-2-3-1. Eram esquemas espelhados neste jogo de domingo lá no estádio Antônio Ascioli. Depois que fez a alteração, ali tirando o Haldney e colocando o Viseu, o Atlético jogava num 4-3-3 tradicional, em alguns momentos chegando a ser um 4-4-2. O Atlético espetava 4 jogadores, com o Charlon saindo pela direita, e aí você tinha ali um 4-4-2. Você tinha o Kelvin na esquerda, o Ayrton na direita, o Luiz Fernando e o Viseu lá na frente. Então o Atlético com a bola chegava a jogar num 4-4-2 e depois que fez o gol, aí o técnico Eduardo Souza coloca o Thiago Medeiros, né, na equipe no lugar do Charlon e volta ao esquema ao 4-2-3-1. Mas um jogo muito bom e um jogo muito interessante taticamente falando no estádio Antônio Ascioli. Agora eu vou falar o lance do pênalti, tá bem? Depois eu vou fazer uma avaliação individual dos jogadores das duas equipes. Vamos lá ao lance do pênalti. O Jefferson invade a área, né? Tenta dar um chapéu ali no Maguinho e os dois vêm disputando a bola bate no peito do Jefferson, bate na mão do Maguinho e os dois caem. Foi isso que eu vi no lance, vamos dizer assim. Eu daria o pênalti? Não, eu não daria o pênalti. E eu explico por quê. Eu só daria o pênalti em lance que o jogador muda a sua postura natural. Por exemplo, alguém bate no gol, ele estica um braço. Pênalti. O jogador vai chutar no gol, ele abre os braços para tentar aumentar o seu espaço corporal. Isso para mim são ações inaturais, vamos dizer assim, né? Porque quando é na ação natural, aí não importa se é para o Atlético, para o Goiás, para o Criciúma, para o Cruzeiro,
eu não daria o pênalti. Porque não tem como o jogador ir para uma disputa daquela, porque o Jefferson e o Maguinho estavam numa disputa de espaço. E o futebol tem muito isso. Acontece o tempo inteiro num jogo de futebol, especialmente depois que as equipes são cada vez mais físicas. E o Maguinho está correndo, a bola pega na mão do Maguinho, claro, é só você olhar a imagem, você vai ver que a bola pega na mão. Mas o fato de pegar na mão não significa necessariamente que é pênalti. E o Maguinho está correndo. Como é que ele vai correr diferente em um lance como aquele? Vai pôr a mão para trás? Vai chegar a mão para o lado? Não tem como, o cara tem que correr. Correu, a bola bateu na mão dele mesmo, mas para mim bateu no movimento natural do Maguinho. O Maguinho não fez nenhum movimento atípico aquele que normalmente alguém faz para correr. Mas sei que o lance é polêmico, sei que muitas pessoas pensam diferente, isso é natural. O atleticano, até pelo seu lado clubista, vai defender que foi pênalti. O esmeraldino também, pelo seu lado clubista, provavelmente vai concordar comigo, porque neste momento a minha opinião favorece, entre aspas, o Goiás, mas a gente precisa da opinião em cima daquilo que a gente pensa. E uma convicção que eu tenho e carrego no futebol há muito tempo é essa, de que o jogador, quando está agindo naturalmente, as arbitragens não deveriam assinalar pênalti. É assim que eu gosto, né, vamos dizer assim. Agora tem um aspecto. Aqui no Brasil se dá pênalti de todo jeito. Se dá e se deixa de dar pênalti de todas as formas. Então isso é uma realidade aqui do nosso futebol. Esse pênalti de hoje é, às vezes amanhã, num lance parecido, em outro campo, outro campeonato, outro jogo, ele não vai ser. Nós não temos um critério mínimo para se dar ou não se dar pênalti aqui no Brasil. Mas você, torcedor, fique à vontade para concordar comigo, para discordar. Isso absolutamente faz parte do futebol, tá bem? Mas está aí a minha opinião, nada de ficar em cima do muro, é a minha visão deste lance. Vamos aos jogadores. Começar pelo Atlético, time da casa e também o vencedor. Ronaldo não comprometeu. Né? Ficou nítido que o Atlético não confia no Pedro Paulo, isso é ponto facultativo, né? Talvez ao longo do tempo ele conquiste essa confiança, mas hoje ele não é um goleiro que tem confiança da comissão técnica nem da diretoria do Atlético. E eu posso falar que tanto aqui no canal como lá na Band News eu avisei que ele não ia jogar, que muito provavelmente ele não jogaria contra o Goiás. Rodrigo Soares, discreto, tem dificuldades no apoio, né? Dificuldades no cruzamento, algumas bolas, os cruzamentos com falta de direção, às vezes um pouco exagerados. Emerson, bom zagueiro, gostei do Emerson. Tem um lance ali do Nicolas no primeiro tempo que ele foi muito bem na cobertura. Uma jogada pelo lado esquerdo, o Vinícius cruza e a bola vai quase na linha. E o Emerson acredita até o fim e salva a jogada. O Gasal salvou o gol do Apodi. Ponto para ele. Mas para mim falha muito. No gol do Nicolas ele falha, dá um bote errado no Nicolas, falhas parecidas com aquela que ele cometeu contra o Grêmio Anápolis. Para mim é um jogador que vai ter muitas dificuldades em ser titular nessa equipe do Atlético. O Jefferson foi razoável. Hoje o Jefferson não comprometeu, teve uma participação no lance do pênalti, que acabou sendo decisiva a favor da equipe do Atlético. Até um lance raro para o Jefferson, né? Ousado, invadindo a área. Ele ousou nesse jogo e acabou sendo, como que eu vou dizer, acabou sendo beneficiado, né? Acabou sendo, usufruindo dessa sua coragem no jogo de hoje. Haldney, difícil, né? Bom com a bola, mas tem dificuldades na marcação. Não foi ainda o Haldney que jogou no Náutico e tomou um drible desmoralizante no gol do Goiás, ficou caído lá no meio do campo. O Haldney, eu tenho certeza que a diretoria do Atlético já está pensando num outro volante para jogar com o Baralhas. Falando em Baralhas, esse joga muito, esse é jogador de Série A, muito de Série A. Inclusive eu acho que muito dificilmente ele faz essa Série B pelo Atlético. Seria muito bom que fizesse, mas o assédio em cima dele creio que será muito grande. Shailon, em alguns momentos interessante, chega na grande área, uma coisa que eu gosto que o Meia faz, mas precisa ser mais fatal nessas finalizações. Com a bola rolando, finalizou mal 2 ou 3 jogadas que sobrou, mas bateu o pênalti muito bem e deu aí a vitória ao Atlético. O Ayrton foi discreto hoje, o Igor não teve
tempo para mostrar alguma coisa, e o Luiz Fernando brigou muito, lutou, machucou, disputou bola, ficou caído no campo, mas não teve um grande rendimento. Jogadores que entraram no Atlético: Viseu, sem dúvida o mais destacado, fez um golaço, um gol todo dele, rouba a bola, briga e rouba a bola na intermediária, atravessa o campo e faz o gol para a equipe do Atlético. Bruno Tubarão entrou nos minutinhos finais, o Thiago Medeiros também entrou, sem acrescentar muito. O Kelvin entrou ainda no primeiro tempo, não gostei, achei o Kelvin, como que eu vou dizer, inoperante, não saiu nada do pé dele, né? Então não gostei do Kelvin nessa participação. Estes aí os jogadores que entraram no Atlético, tá bem? Agora vamos ao outro lado, vamos ao Goiás. Tadeu não defendeu e não comprometeu. O que foi, entrou, mas ele não teve culpa nos gols, não fez nenhuma grande defesa. Apodi, dificuldades na marcação, chegou bem no ataque, especialmente no fim do primeiro tempo. O Alter, Goiás precisa de outro zagueiro para ser titular, o Alter não dá, sabe? Lento, erra na saída de bola. Lógico que foi a estreia dele nesse ano, mas ele cometeu erros que ele já vinha cometendo no final do Campeonato Brasileiro. Sidmar foi muito bem na partida, para mim o melhor jogador do Goiás no jogo. Sander, bem na marcação, dificuldades no ataque, mas muito aguerrido, praticamente não perde nada pelo lado dele. O Zé Ricardo, bom volante, boa distribuição de bola, errou um ou dois passes hoje, mas é um jogador consciente, joga de cabeça alta. William Oliveira vai ter dificuldades em ser titular do Goiás, provavelmente não será quando todos os jogadores forem regularizados. O Marquinhos Gabriel, muito discreto, um primeiro tempo que ele jogou apenas o primeiro tempo, saiu, me parece até com uma lesão muscular, não conseguiu ir bem. Diego Gonçalves, gostei, enquanto teve forças e gás para correr, foi bem no jogo. O Nicolas, uma certa dificuldade em fazer o pivô, quando a bola chegava nele, às vezes ele errava muito, mas é um jogador que incomoda muito a zaga adversária e teve muita tranquilidade e capacidade para fazer o gol do Goiás. E o Vinícius, para mim, não foi bem. Caiu pelo lado direito, caiu pelo lado esquerdo e acabou não rendendo muito. O melhor lance dele, uma finalização ali no final do primeiro tempo, aliás não foi no final do primeiro tempo, né? O jogo já estava 1-0, ele finalizou e o goleiro Ronaldo colocou para fora. Entraram no Goiás o Carlos Maia, teve uma participação decisiva, né? Um bom cartão de visitas do meia, o Carlos Maia participou do gol do Goiás. Fernandinho entrou, não gostei, achei que não acrescentou, precisava ter entrado mesmo porque o Diego Gonçalves havia sentido. O Breno entrou, não acrescentou nada, eu não teria trocado o Nicolas pelo Breno. Para mim o Goiás perdeu presença na grande área no momento que o Goiás precisava dessa presença na grande área. Entraram, o Edu entrou ali no finalzinho no lugar do Lucas Alter. Foram essas, né, as modificações na equipe do Goiás. O trabalho dos treinadores: Eduardo Souza no Atlético colocou um Atlético interessante para cima, depois o Atlético foi perdendo força e até a reta final do primeiro tempo acabou quase que sendo dominado pelo Goiás ali naqueles últimos minutos. No segundo tempo não começou bem, mas foi muito corajoso, audacioso e inteligente nas suas substituições, porque elas deixaram o Atlético mais ofensivo, mas mesmo assim ele não sofreu defensivamente e ainda virou o jogo no estádio Antônio Ascioli. O Guto Ferreira, achei que o Goiás demorou para entrar no jogo, tinha que ter entrado antes. Na parada técnica ele usou ela muito bem, porque o Goiás foi melhor. No intervalo ele foi bem, porque o Goiás voltou melhor no segundo tempo. E na reta final eu só não gostei da substituição do Nicolas, porque para mim o Breno o Breno no lugar do Nicolas fez com que o Goiás perdesse força ofensiva. E acho que ele pagou o preço também, porque o time dele abriu o bico, né? Na reta final a gente viu o Goiás já com muitas dificuldades físicas, mas tivemos um clássico bem interessante no estádio Antônio Ascioli. E esta é minha avaliação do jogo. Você, torcedor, fique à vontade para ter a sua avaliação, para mandar aí a sua mensagem. Comente o jogo, comente o lance polêmico, comente o que você quiser. Meu muito obrigado a todos vocês. Deixe aí o like. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Esse vídeo teve o oferecimento do Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Ótimo domingo, ótima semana e até a próxima.